Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Feliz os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, feliz serão assim se os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus queridos irmãos, hoje o Senhor vem nos trazer a palavra de Deus de uma forma, como sempre, muito brilhante, que nós possamos ter este coração aberto. São Paulo, que escreveu cartas, neste caso, aos romanos, ele vem nos dar uma aula, uma catequese extraordinária. O pecado entrou no mundo por só um homem. E através do pecado entrou a morte. A morte em nós nos traz um sentimento terrível, um egoísmo terrível, um preenchimento de si mesmo. Ontem eu ainda estava com meu irmão e nós estávamos refletindo sobre isso. Se nós não fizermos um esforço para ter uma kenosis, ou seja, um esvaziamento de nós mesmos, nós não conseguiremos deixar Deus entrar e fazer assim novas todas as coisas da nossa vida. É necessário fazer essa troca. É necessário rejeitar e fazer este homem velho morrer para ressurgir um homem novo. Mas esse esforço, meus irmãos, esse esforço ele é necessário para cada um de nós. É claro que o pecado entrou no mundo por um só homem, mas através do pecado entrou a morte e a morte passou para todos os homens. E não tinha mais o que fazer. A contaminação humana já estava por aí. A contaminação do pecado, a contaminação do rejeitar Deus, de se afastar de Deus, de não querer Deus e de querer somente a si mesmo, de se preencher somente de si mesmo, de se aprofundar nesta via contaminada que se chama pecado. A transgressão de um só homem levou a multidão humana à morte. É aí que nós conhecemos a morte. E Jesus vai nos ensinar no Evangelho: eu sou, e quem eu sou? Eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a lei, eu sou a graça, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim. E para chegar ao Pai, nós temos que de fato fazer este caminho. Que caminho que é esse? O caminho da conversão. Caminho de conversão. Convertei-vos e acredita, se esvazia de você mesmo, se esvazia dessas coisas que te contaminaram, que te empurra para baixo, para a morte. Se livra disso. Nós já temos a graça diante de nós e a palavra falou, é de graça, é gratuita, é dom gratuito. Olha lá. Ou seja, dom gratuito, concedido através de um só homem. E esse homem tem nome, chama Jesus Cristo. Quem que é Jesus? Quem é Deus? Quem é este homem?
A desgraça, gente, o pecado, o inferno entrou através de um homem e atingiu toda a humanidade. Mas, e olha que a palavra disse, por um só homem entrou a falta, a morte, e nós perdemos tudo. Agora, muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo. E os que o recebem, um dom, esse dom gratuito, gente, é de graça, ou seja, é para todos, ou seja, não é para ninguém ficar para trás. Agora, infelizmente, muitos ficam para trás, mas não é porque Deus não abriu a porta, é porque a gente não entrou, é porque a gente não deu acesso a Ele, é porque a gente não abraçou Ele, é porque a gente não abraçou a verdade, o caminho que é Ele, e abraçamos a nós mesmos. Nós nos envolvemos com esta contaminação que está dentro de nós. Mas é preciso fazer um esforço para ser justificado, perdoado, e para isso precisamos de muito o que se chama? Humildade. Sem humildade, sem esvaziamento, você não consegue. Deus te dá tudo, Ele é tudo, e Ele se dá a você por inteiro. Mas o grande problema é que Ele não vai forçar nada, para que isso aconteça. Porque Ele te respeita. Você é livre. Você vai ter tudo. Inclusive Ele falou assim, Ele falou, né? Eu vou preparar o lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar o lugar para você, eu voltarei e vos levarei comigo. Primeiro eu vou preparar esse lugar, mas eu voltarei e vou levar você para que você possa ficar comigo o tempo todo, para que você possa ser aquilo que você jamais pensou em ser, jamais conseguiu ser na terra, e será assim como está em Colossenses 3, você será aquilo que está no Sagrado Coração de Deus. E o que está no Sagrado Coração de Deus? É só olhar para Jesus, que você vai ver o que Jesus sonhou para você. E o que Jesus sonhou para você? Olha na cruz e você vai ver. Santo. Céu. Deus sonhou em você uma pessoa totalmente desapegada, totalmente linda, totalmente maravilhosa. Deus sonhou isso para você, e não existe, meu irmão, não existe nada mais lindo e nada mais profundo do que isso. Não existe, porque nós estamos falando de Deus. Não existe nada neste mundo que possa comparar. E aliás, São Paulo, aquele que escreveu essa carta aos Romanos, ele mesmo vai nos dizer, porque ele mesmo chegou num nível elevadíssimo de espiritualidade, de santidade, que ele conseguiu ver Deus no coração. E vendo Deus no coração, justamente pela abertura que ele teve de coração, Deus se preencheu na vida dele de uma tal maneira que nada fazia este homem, nem as 39 chicotadas que ele levava, por 3 vezes ele levou, como que este homem foi espancado, como que este homem foi rejeitado, mas nada parava este homem, porque, meu Deus, ele viu, não só ele viu, mas os apóstolos viram, não só os apóstolos viram, mas os mártires viram, não só os mártires viram, mas os santos viram a graça que é a presença de Deus no coração. E quando Deus entra, nada mais pode possuir, mas para que isso possa acontecer conosco, e é para acontecer, para que Deus possa entrar e se preencher dentro de nós de uma forma tão linda, tão maravilhosa, vai ser necessário você esvaziar de você mesmo, para que a graça de Deus possa entrar e Ele ser Deus. Isso não acontece, gente, na nossa vida, porque nós não deixamos Ele ser Deus na nossa vida, nós não deixamos, porque a gente está cheio de quê? Cheio de nós mesmos,
cheio das nossas maluquices, cheio das nossas loucuras, cheio dos nossos vícios, cheio dos nossos complexos, das nossas vaidades. Estamos cheios daquilo que a gente acha que é inteligente. Mas se a gente não tiver essa metanoia, essa conversão de mentalidade, ou seja, começar a enxergar não com os olhos de ocultismo ou de pessoas, de certas sabedorias, mas sim enxergar com os olhos do próprio Cristo, se nós não começarmos a enxergar com os olhos, com a ótica do próprio Cristo, a gente nunca vai avançar do jeito que a gente nasceu para avançar. Que nós nascemos para avançar. Avançar em quê? Avançar para o céu, porque nós nascemos para isso. No dia, em que dia que foi esse? Que dia que foi esse? No dia em que nós fomos batizados. Aqui está o segredo. Porque nós recebemos de nós recebemos em nós a graça de chamar Deus de Pai. Somos filhos de Deus. Agora, olha aqui, com efeito, olha aqui, gente, presta atenção neste grande segredo que está no versículo 19, que São Paulo vai nos ensinar. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também pela obediência, e aqui está o segredo, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça, de santificação, de purificação, de elevação. Que é isso, gente? E é só através... E quem foi este homem capaz de ser obediente? Jesus Cristo. E é pelo sangue deste Santíssimo Senhor, que todos nós, de novo, podemos receber a graça de sermos o que nós nascemos para ser. Nascemos para ser dele. Agora há pouco, nós falamos da idade, Ai, meus 26 anos. Pois é, filho, aproveita, porque passa depressa demais. Passa ou não passa, Adriano? Voa. O tempo passa, não passa não? Não, tio, não passou não? Passa. Passou tanto que nem lembra mais. Veja, então, o tempo passa, gente. O tempo passa rápido demais. E agora que vai passar mais rápido ainda. Olha aqui. Pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de santidade, justificação. Os olhos de Deus vai estar sobre você de um jeito bonito. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Nós vimos no Salmo 39, sobre mim está escrito no livro, com prazer faço vossa vontade, guardo em meu coração a vossa lei. Aqui está. Gente, esvaziar. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil se esvaziar. Mas a gente vai ter que guardar a lei de Deus. Vai guardar com prazer. Vai ter que viver com prazer. Vai ter que viver com a fé e pela fé, com a esperança de ser cada vez melhor. Me recordo agora aquele que estava do lado de Jesus na cruz, aquele que foi justificado no último momento. Lembra-se de mim, Senhor, hoje mesmo você estará comigo. Tá vendo? O Senhor, tá vendo, gente? Jesus, ele se abre, está aberto a você a todo momento. Não rejeitemos a Deus.
tomemos cuidado com este rabo deste Satanás que está balançando como uma serpente que quer avançar e avança, ó, com os teus venenos, e avança, e todas as horas nós somos contaminados e a gente é pego, e é por isso que a gente, toda celebração, veja, e é por isso que toda celebração, como é que a gente começa? Perdão, Senhor, pequei por muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, peço perdão, porque este veneno a todo momento, ele vem na minha cabeça, ele sai pela minha boca, eu permito que entrando nos meus ouvidos, contamina a minha cabeça, contamina meu coração. E como é que eu vou avançar me preenchendo desse veneno? O Senhor, Ele veio para nos libertar. E se a gente não se libertar dos venenos que estão ao nosso derredor, através dos espíritos malignos e também através, presta atenção, através dos espíritos malignos, sim, mas também através até das pessoas, até entre nós. Tomemos cuidado. Você tem que tomar cuidado até com você mesmo. Você tem que tomar cuidado até com você mesmo. Você tem que tomar cuidado com você e você tem que tomar cuidado com o próximo. Nós temos que rezar pelo próximo, mas cuidado, porque ele pode te jogar veneno dentro de você. Mas se você estiver em Deus, o veneno não vai entrar. Mas você vai ter que ficar muito em alerta. Agora, olhando para o Evangelho, nós vamos ver o quê? Jesus falando para os discípulos. Quem são os discípulos? Né? Também somos nós. Jesus está falando com a gente também. E olha o que ele vai dizer. Que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. O que é isso? Que você esteja, se amarra, cuidado, amarra esse rim, coloca aquele símbolo, aquele cordão aqui, e se prenda, se segura, tenha cuidado, fecha as portas, fecha os ouvidos, fecha essa mentalidade em Deus, porque senão você vai cair nas suas tentações, nos teus pecados, nesta lista de pecados que nós acabamos de refletir aqui. Esteja preparados, que a luz de Deus esteja em sua cabeça, acenda a lâmpada da inteligência de Deus em você, porque senão a lâmpada do mundo vai querer te acender também, com as ideologias, com as maluquices. Mas que nós possamos ouvir a voz de São Miguel neste momento falando: quem como Deus? Gente, existe alguém como Deus? Não existe. Nada e ninguém como Deus, nada e ninguém. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Agora, trocar Deus por qualquer outra coisa é insanidade, é maluquice, é não querer se esvaziar e mudar essa mentalidade dentro de você. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento. Esteja preparado, porque o tempo passa. Esteja preparado, porque o tempo passa. Olha lá. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Porque na hora que você fecha as portas, este Senhor chegou. Para todo mundo que morre, o Senhor chegou. Morreu, o Senhor chegou. E aí? Você vai abrir a porta? Como é que tá? Você está vigilante? Ou você está sonolento dos pecados? Deitado na cama dos pecados? Do egoísmo? Da autossuficiência? Como é que você está? Tá vendo como é que funcionam as coisas? Você está dormindo, você está cochilando.
Você está fechado. Nós fechamos. Com muita facilidade nós nos fechamos. O que Jesus chamou Pedro, Tiago e João, né? Venha rezar comigo, venha rezar comigo. Eu estou angustiado, venha rezar. E de repente os três estão dormindo. Está vendo como é que nós dormimos? No ponto. E as coisas estão acontecendo. Porque ele vai chegar e vai bater. Agora, feliz. Você sabe o que significa feliz? Nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, diz bem-aventurado. Você sabe o que significa bem-aventurado? Significa feliz. Você sabe o que significa feliz? Santo. Foi feito, acho que ontem, né? Uma pergunta aqui. Faz quanto tempo que você sorriu? Que não sorri? Né? Ah, faz tempo. Gente, não é uma questão somente de externo, um sorriso externo. Não é uma questão só disso. É uma questão deste sorriso, de saber que você está no lugar certo. Este é o sorriso que nós temos que entender. Nem é que ninguém veja os seus dentes, mas é a certeza, é a alegria. Esta é a alegria de saber que está no lugar certo, que não está caído, que não está numa valeta, que não está como um bicho. Este é o sorriso, de estar entre irmãos, de estar erguido, de estar de pé. Isto é sorriso. Esta é a alegria, isto é a alegria. De não ser mais um, de não pertencer, de não ser qualquer um jogado por aí, jogado, nadando nos venenos que estão por toda parte. Estamos aqui nesta barca de Deus, graças a Deus. Que alegria, isto é alegria, gente. Esta é a alegria. Esta é a alegria que vai nos dar tanta esperança de tantas coisas boas, que nós não podemos mais rejeitar e sair disso. Felizes os empregados. Quem são? Somos nós, os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar o Senhor. Em verdade eu vos digo, Ele mesmo, olha que bonito, Ele mesmo vai cingir-se. Ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando os servirá. Veja, gente, veja a alegria de Deus. Veja a alegria de Deus servindo você no céu. Aliás, já começa na terra. A plenitude é no céu, mas começa na terra. Porque ele virá, mas ele já está, mas ele virá. Tem essa questão também, porque ele está no meio de nós, mas ele virá essa segunda vinda, onde ele vai colocar os pingos nos is. Ele vai te receber com todo o amor dele que você nem imagina. E ele mesmo vai te servir, vai te chamar pelo nome, vai te abraçar. Que bom, filho, que você está aqui. Que bom que você se levantou. Que bom que você se levantou. Que bom que você caminhou. Que bom que você fez isso, aquilo. Que bom que você amou. Que bom que você entendeu. Que bom, filho. Poxa, que bom que você chegou. Que bom que você não foi levado. E que bom que você parou de ser levado. E que bom que você está aqui. Que bom. Sente-se aqui, porque eu preparei muita coisa para você. Aqui, você vai sentar-se à mesa e ele vai te servir. Ele quem? Jesus. E finalizando, e caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Porque esta é a palavra de salvação. Esta é a palavra que nos salva hoje. Felizes serão se assim, e nós seremos felizes. E como seremos, gente? Nós vamos ver o que São Paulo viu, o que tantos místicos viram, né? Viram a alegria do céu, viram pelo menos a pontinha, né?
Viram pelo menos a pontinha. João no Apocalipse, João no Apocalipse, João no seu Evangelho, João nos falando da alegria, da revelação. A alegria, aquele pouquinho que ele viu, meu Deus do céu. É por isso que morrer para mim é lucro e viver para mim é Cristo. Que possamos dizer a mesma coisa. Amém, gente? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E com esse sentimento bonito de querer ter a vida mudada por Deus, vamos rezar todos juntos, nessa intenção. Pai nosso, santificado